Vamos começar o programa falando sobre vacinas, viu? O prefeito de Natal, Álvaro Dias, foi às redes sociais falar sobre a vacinação em Natal. O gestor afirmou, Tiago Rebolo, que o município vai buscar um acordo para tentar ampliar a faixa etária de imunização. A gente lembra aí, né, que pela faixa etária, o Natal ainda está vacinando pessoas acima de 60 anos. E, seguindo o Plano Nacional de Imunização, começou a dar prioridade para aqueles grupos colocados nos planos. Inclusive, ontem começou a prioridade dos trabalhadores em educação. Pois é, Ana Karina, o município de Natal é a única capital dos estados do Nordeste que não começou a vacinar pessoas com menos de 60 anos sem comorbidades. A única. As outras 8 capitais já começaram essa vacinação. Natal está vacinando os grupos prioritários ainda, né? Nesse momento, como você falou, estão sendo vacinados os trabalhadores da educação. Também já foi anunciado o início da vacinação para gestantes e puérperas sem comorbidades. E a Prefeitura do Natal está dizendo, Ana, que já teria condições de ampliar essa vacinação para quem tem menos de 60 anos, mas que estaria impedida por uma determinação judicial, uma decisão judicial que partiu de uma intervenção, de uma ação do Ministério Público e também da Defensoria Pública. O secretário de Saúde, Jorge Antunes, chegou a dizer, Ana, que Natal tem, no momento, em estoque quase 50 mil doses de vacinas, 43 mil doses da vacina de Oxford e 6 mil doses da vacina da Pfizer, mas que não está podendo usar porque ainda não concluiu a vacinação para os grupos prioritários e, com isso, não consegue avançar para as faixas etárias. Isso, o secretário municipal de saúde disse que a prefeitura já está concluindo a vacinação daqueles grupos com comorbidades, né? Tanto é que já inicia hoje, por exemplo, a vacinação das gestantes sem comorbidades. No entanto, não está ainda baixando a faixa etária, né, da população em geral, que não tem comorbidades, justamente porque está dando prioridade aí àqueles grupos colocados no Plano Nacional de Imunização, que são os grupos prioritários. E aí precisaria dessa autorização. Bom, vamos esclarecer aqui um pouquinho por que o Ministério Público e a Defensoria estão nessa história. A gente lembra que lá no início da campanha de vacinação, Ana, a Prefeitura do Natal começou a desrespeitar o Plano Nacional de Imunização. Começou a vacinar pessoas que estavam naquele momento fora da prioridade. Por exemplo, pessoas com síndrome de Down, autistas, profissionais da saúde que não estavam na linha de frente. Então, como o Natal naquele momento desrespeitou o Plano Nacional de Imunização, o Ministério Público foi à Justiça pedir, né, que a Justiça determinasse à Prefeitura que seguisse à risca o que foi determinado pelo Ministério da Saúde. E assim foi feito. A decisão judicial obriga o município de Natal e também o governo do estado, por extensão, a seguir integralmente o que diz o Plano Nacional de Imunização. E o Plano Nacional de Imunização diz o quê? Antes de baixar a faixa etária de 60 anos para 59, 58, 57, precisa vacinar 18 grupos prioritários. São pessoas com comorbidades. Ainda está faltando, viu, Ana, vacinar funcionários dos presídios, pessoas privadas de liberdade, ou seja, os próprios detentos, os próprios presos. Depois que encerrar esses 2 novos públicos, além dos professores, aí sim é que pode vacinar o pessoal que tem menos de 60 anos. Aí vem a pergunta, por que outros municípios estão conseguindo vacinar já, né? Além dessa faixa etária. Nesses municípios, por causa da baixa demanda dos outros grupos prioritários, esses municípios acabaram avançando para as demais faixas etárias. O Ministério Público soltou uma nota dizendo que aqui em Natal não tem como falar ainda que está tendo baixa demanda, porque começou ontem, por exemplo, a vacinação dos professores. Então, primeiro tem que concluir essa etapa. Se lá na frente, daqui a uma semana, enfim, se confirmar que a demanda está pequena, aí sim poderia se ampliar para as outras faixas etárias. Enquanto isso, tem que vacinar o grupo que está na vez. Pois é, além dos trabalhadores em educação, nessa nota do Ministério Público, eles destacam que é preciso também concluir a vacinação dos funcionários do sistema carcerário, né, dos sistemas de privação de liberdade. Então, esses 2 grupos prioritários ainda estariam na frente das pessoas da faixa etária sem comorbidades. Então, foi o que disse o Ministério Público. Precisa agora que a Prefeitura avance na vacinação desses 2 grupos prioritários para poder baixar essa faixa etária. No entanto, a gente tem percebido que a procura pela vacinação também está pequena, está sobrando vacina em determinados pontos. Tanto é que a Prefeitura está ampliando agora para esses últimos grupos prioritários, porque muita gente deixou de se vacinar, mesmo estando na sua vez. Pois é, o Ministério da Saúde, lembrando que não tem importante que falar em Ministério Público nessa história, porque o Ministério Público pediu e a Justiça determinou que seguisse o Plano Nacional de Imunização. Então, se a Prefeitura quer questionar alguma coisa, tem que questionar com o Ministério da Saúde. Agora, o próprio Ministério da Saúde já autorizou essa ampliação
para as faixas etárias, para outros grupos prioritários, desde que haja um acordo aqui no Rio Grande do Norte, entre gestor estadual e gestor municipal. Na semana passada teve uma reunião, Ana, entre CESAP e as secretarias municipais. E nessa reunião ficou decidido que só ia avançar quando terminasse o grupo prioritário. Como não terminou, então a vacinação segue para este grupo. A prefeitura, inclusive, levou aí até uma reprimenda do Ministério Público na nota, né, Ana? O Ministério Público disse aí que haveria aí alguma falha em comunicação, enfim, no sentido de mostrar à população quais são realmente os grupos que estão contemplados com a vacinação naquele momento. E aí, por esse motivo, a vacinação, portanto, não estaria andando num ritmo satisfatório.